Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Comigo aqui está a irmã Vilânia. Deus abençoe meus amigos e irmãos. E eu, irmão Alexandre. Se você é novo no nosso canal, você possa se inscrever, dar um like aí para ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outros irmãos e comenta aí o que você está achando dessa lição, tá bom? Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santo Eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por mais uma vez estar na sua presença, Deus. Amém, Senhor. Obrigado por essa lição, que o Senhor possa iluminar nossa mente, a mente dos irmãos que estão nos assistindo também. Amém, Senhor. Perdoa o nosso pecado, transforma o nosso coração e possamos viver uma família plena em Cristo Jesus nos nossos lares, para que a igreja sinta essa influência e o mundo seja também influenciado, Deus. Amém, Senhor. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém, Senhor. Então, irmãos, a lição de hoje é a lição número 2, as escolhas que fazemos. Então nós vamos entender o que a gente faz com as nossas escolhas, se temos escolha, e ao nós fazermos nossa escolha, quais são as consequências. E Josué 24, verso 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram, vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que texto interessante, irmão. Vamos comentar aí, Fernando. Então, esse texto aqui, Josué está dando oportunidade para as pessoas tomarem suas decisões de maneira clara. Aqui ele mostra, ele dá razão suficiente para que as pessoas decidam seguir ao Senhor, mas ele diz: vocês podem raciocinar, meditar e decidir. O que parece melhor vocês seguir? Ao Senhor, o Criador do céu e da terra, que deu tudo para vocês, que deu todas as bênçãos, todo o bem para vocês? Ou então a outro Senhor, que vocês acham, mesmo assim pouco tempo nessa terra, vocês vão ter prazeres, vão se deleitar em prazeres que não agradam ao nosso Criador? Aí vocês decidam. Sim. Se vocês quiserem seguir a esse Deus da terra aí, sigam ele. Então, a todo momento nós estamos decidindo, né? Nós decidimos todo momento. Quando a gente levanta, a gente já decide se vai para um lugar, se não vai, se fica deitado, se levanta, Exatamente. se toma banho, não toma banho, o que vai comer, o que vai vestir. Exatamente. Então Deus deu essa capacidade para o homem decidir. É o livre-arbítrio. Isso. Exatamente. Então nós usamos aquilo que Deus nos dá, o livre-arbítrio, a vontade, o qual Deus ele não força, não impõe a vontade dele na nossa vontade. Sim. Agora nós temos que abrir o coração voluntariamente e aceitá-lo, a vontade dele em nossa vida. E outra coisa muito importante, o texto aí, ele vai avançar muito no pensamento sobre o prazer em servir a Deus. Tem muitas pessoas que servem a Deus, assim uma vez ou outra defendem um ponto da verdade, aleatoriamente, mas não tem aquele prazer real em servir a Deus. E servir a Deus, a pessoa ter prazer em servir a Deus, fazer a obra de Deus, só pode ser de uma maneira: voluntária e por amor. Não tem outra forma. Não tem. Se for de outra forma, a pessoa vai cair no formalismo. Sim. Ou então no interesse particular. A gente pode ver algumas coisas da Bíblia. Uma certa pessoa viu lá os discípulos com aquele poder, fazer aqueles milagres, né? Deus concedendo permissão a ele, através do poder de Deus, eles fazem aqueles milagres. Aí teve um lado que dizia: eu quero esse poder também. Mas qual é a intenção dele? Adquirir o quê? Sim. Riquezas mundanas. Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Servir a Deus, a nossa casa, nós e nossa casa servir ao Senhor de maneira voluntária, por amor e por fé, e de maneira prazerosa. Ter prazer em servir a Deus. E no livro Educação, na página 289, eu creio que seja essa página mesmo, né, no livro Educação, na página 289, rapidinho aqui, eu já localizo aqui, 289. Aqui é uma coisa muito importante. Escutem só com atenção, não vou ler tudo. Poupe a força de vontade, pois na batalha da vida ela será necessária.
toda criança deve compreender a verdadeira força de vontade. Cumpre que seja levada a ver quão grande é a responsabilidade envolvida neste dom. Olha, a vontade é a força dirigente da natureza do homem, a força para decisão ou escolha. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto. Em cada incidente da vida, a palavra de Deus para nós é: escolhei hoje a quem se vais. Josué 24, versículo 15. Cada qual pode pôr a sua vontade ao lado da vontade de Deus. Pode optar pela obediência a Ele e, ligando-se assim com as forças divinas, colocar-se onde nada o poderá forçar a praticar o mal. Em cada jovem e criança há o poder de, mediante o auxílio de Deus, formar um caráter íntegro e viver uma vida de utilidade. Aqui mais na frente, eu não quero ler muito para se prolongar, mas você aqui vai falar do pai, o professor, do educador. Então aqui vai falar de muita coisa importante que a gente pode conduzir a criança a uma independência do ser humano e depender unicamente de Deus e tomar a sua decisão por vontade própria ao lado de Deus. Sim. Ao lado de Deus. Tem muitas crianças mesmo que até aquele senso de honra em si, né? Tem aquele senso de honra. Aqui os textos vai falar sobre essa questão. Pai, que até eu nem tinha lido, mas está aqui e tal. Ó, muitos mesmo dentre os pequeninos têm um elevado senso de honra. Você, por gentileza, que está nos assistindo, você continue a leitura, que seria muito importante para ampliar mais o pensamento em relação a isso. Sim, e aí falou interessante que Deus capacitou cada ser humano o poder de decisão, o poder de escolher. Então até Josué 24:15 fala para as pessoas escolher a quem se vai. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus é um dom, aqui na educação falou que é um dom que Deus dá para cada um, o dom de escolha. A vontade é a força dirigente na natureza do homem. A força para decisão e escolha. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto. Então todo ser humano tem o poder de escolher o que é reto. Essa ideia que a gente já nasceu em pecado e não tem como escolher, isso é mentira. Irmãos, todo ser humano Deus deixou, e quando Jesus morre, Ele recupera mais ainda esse poder de a gente tomar decisão. Se toma a decisão ao lado dele ou se não. Porque senão a gente crê na predestinação. Então, nasceu para se perder ou para se salvar. E também não teria lógica também, se a pessoa não pudesse controlar a sua vontade, pelo poder de Deus, se a pessoa não tivesse livre vontade, então não tinha como acontecer o plano da salvação. Não tinha como. Como é que você vai aceitar Cristo? Se você já nasce com aquela natureza. É impossível. Nem o milagre de Deus fará você aceitá-lo. Não tem como. Porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê. Aí sim, o exercício dá bom. Para você crer, você tem que exercitar o quê? Vontade. E essa vontade, Deus quer que você crê, mas Ele vai fazer uma varinha mágica na sua cabecinha. Não seria assim injusto. Não vai Por que acontecer. você faz a varinha mágica na cabeça do outro? Então, De todos. Ele seria injusto. Então. E aqui fala que com as forças divinas coloca-se onde nada poderá forçar a praticar o mal. Então se a gente colocar nossa vontade nas mãos de Deus, nada pode forçar nós a praticar o mal. Está escrito em Educação, página 289, mano. Está escrito, isso aqui nós cremos que é inspirado por Deus, Espírito de profecia. Exatamente. Aqui tem uma outra coisa importante aqui, mas aí os irmãos, ele vai falar de muitas coisas aqui, dos bebês e outras coisas, dessa questão aí da vontade e outras coisas mais. Na página 525 do livro Testemunho para a Igreja, volume 2. Volume 2. Isso aqui é o volume 2. Volume 2, na página 525. O capítulo é o... aqui está falando sobre o A e o exercício. Né? O exercício para ter uma melhor saúde e assim a pessoa ter capacidade de tomar decisões retas e corretas. E também tem no livro, deixa eu ver, Patriarcas e Profetas, na página 523. E Testemunho para Ministros, eu não peguei esse livro agora, na página 63. Na 63, e esses textos ele vai ajudar nós termos mais um pensamento mais amplo desse texto, dessas questões, né? Sim.
Então vamos domingo agora, o livre-arbítrio e livre escolha. Vamos ler, Vilânio, Efésios capítulo 1, verso 1 a 4. E eu vou ler Tito 1, 1 e o 2. Efésios 1, de 1 a 4, não é isso? Isso. Deixa eu pegar aqui minha lição, aqui para nós. Isso aqui. Vamos lá então. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha lá. Tito, capítulo 1, verso 1 a 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Então, irmãos, o que a Bíblia, Evelano, fala sobre a escolha de Deus e quando é que nós fomos escolhidos? Porque alguns creem que não foram escolhidos para se perder, outros para se salvar. Infelizmente, eu esqueci de trazer esse texto, mas está no testemunho, se não me falha a memória, testemunhos para ministros. Testemunho para ministros, e esse texto também está lá focalizado naquele livro Consultoria Doutrinária. Quem tem consultoria doutrinária pode conferir lá que está lá, que eu esqueci de trazer o texto. A de memória assim não está na minha mente, né? Mas lá está escrito assim, que nós somos eleitos em Cristo para vencer o mundo, o pecado e o diabo. A eleição bíblica lá diz, a eleição bíblica, a predestinação, nós somos predestinados em Cristo. Sim. Fora de Cristo não. Sim. Em Cristo. Quando você aceita Cristo, a vontade dele, ele o aceita como Salvador e Senhor de sua vida, sem retroceder. Porque a Bíblia não defende uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso. Então, mas quando você aceita Cristo e você não volta atrás, aí sim, aí se cumpre. Sim, aí a gente viu aqui que o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo. Sim. Então não pode, antes da fundação do mundo não tinha nenhum ser humano. Então não pode dizer que um nasceu para ser salvo, para se perder, não existia ninguém. Agora essa questão é uma confusão, é uma mistura dessa questão da predestinação com a onisciência divina. Então, Deus já sabe quem vai se perder? Sim. Sabe. Então ele não mostra sua onisciência na Bíblia? Ele mostra sua onisciência na Bíblia. Ele já sabe de antemão tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Só que aí ele não revela para pessoas como nós quem vai se perder, quem vai salvar. Não. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho a todo mundo. Exatamente. Aliás, semear na terra o fruto que der. Nós não sabemos o fruto que vai dar fruto. Mas semeia, a semente que vai dar fruto. Deus vai colher o fruto dele. Isso. O fruto dele mesmo, pelo poder dele mesmo que nos usa a semear, ele vai colher. Então, Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Agora nós não. Nós não sabemos. Então nós não sabemos. Aí a pessoa aceita Cristo hoje, pela sua vontade, o livre-arbítrio, de maneira livre, impressionado pelo Espírito Santo, Deus dá o peso da evidência para que a pessoa, porque Deus dá prova do peso da evidência, os pesos das evidências espirituais para que a pessoa o aceite. O amor de Cristo nos constrange, no caso. Então nos impulsiona. Ele dá esse impulso para que a gente possa enxergar. Aí a pessoa vai aceita a Cristo e daí em diante ela tem que pedir o poder de Deus para continuar vencendo a cada dia, a cada momento, no caso da luta, a carreira cristã de dia. Isso tudo de maneira voluntária. Por isso eu devo pregar o Evangelho, porque tem algumas igrejas crendo nisso, na predestinação, na onisciência de Deus, eles dizem, então para que pregar o Evangelho? Porque quem é de Deus vai salvar. Não adianta eu implorar, dar o estudo bíblico para uma pessoa que já está perdida, que ela vai se salvar nunca. Então você vê, só que nós não sabemos. Jesus falou para jogar semente na terra. Quem vai dar fruto, nós não sabemos qual a semente vai frutificar. E de pregar o Evangelho todo mundo.
em testemunho de todas as nações. E você, a gente vê vendo na história humana, o reviravolta que acontece na vida de todos nós. Sim. A gente sabe que tem pessoas que aceitou a Cristo e abandonou e se tornou inimigo. Sim. E até hoje não voltou mais. Se tornou inimigo. Inimigo mesmo, literalmente se tornou inimigo. E outros eram inimigos como Nabucodonosor. Exatamente. E se converteu. E de lá para cá, pessoas inimigas se tornam amigas de Deus, Sim. aceita Cristo. Pessoas amigas se tornam inimigas. E assim vai o reviravolta, a luta, a guerra, o conflito cósmico, e cada um com suas escolhas, e assim vai o dia a dia. Vou ler um texto aqui, Mateus 22, verso 35 a 37. Olha que texto aqui, ó, 35 a 37. Então deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-lhe, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Ou seja, se Jesus falou assim, ó, que você deve amar Deus sobre todas as suas forças, toda a tua mente, é porque você tem liberdade de não amar também. Exatamente. Essa questão da faculdade de amar, expressar amor, isso aí não tem como você expressar amor de maneira obrigada. Você pode ser até obrigado a obedecer, mas amar não tem como. Não. Você pode ser obrigado a obedecer, mas obrigar você a amar uma pessoa, não tem como não, isso é impossível. Isso não tem como acontecer. E Jesus fala, ó, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua mente e de toda a tua alma. E só pode acontecer isso de maneira voluntária. Isso, voluntária. Esse amor a Deus como é que se diz? Na medida que você vai contemplando a grandeza de Deus, o amor, os atos de Deus na história humana, e você vai admirando, aquilo vai lhe atraindo, então amor chama amor, promove amor. Então é a dinâmica divina do homem com o humano, é essa a questão. Agora, na medida que você vai se afastando, na medida que a gente contempla o caráter de Deus, os seus atributos divinos, a sua bondade, todos os seus atributos, no caso, isso nos causa espanto e admiração, e isso vem assim nos constranger, isso vai nos atrair. Sim. E vai fazer com que a gente vá ser impulsionado a amá-lo, mas não forçadamente. E o inimigo do outro lado vai falar assim, para com essa bobagem. Não? Então aí você tem a escolha. Opa, será que eu sigo a Jesus mesmo? Ou eu sigo esse daí que não tem nada a ver, isso é besteira? Então o ser humano, irmãos, é dotado de escolha, todo ser humano. Todo ser humano que nasceu nessa terra é dotado de escolha, porque senão não faz sentido para a salvação pregar o Evangelho. Exatamente. E as nossas escolhas é uma coisa muito séria. Sim. Porque aí você vai você vai escolher em quem você vai acreditar. Sim. Se você vai acreditar no Criador, que deu tudo de bom para você, que pôs você nesse mundo e criou esse planeta, criou todas as coisas e te oferece um futuro muito melhor, vida eterna, para que você possa ir para a eternidade com Ele e ser feliz para sempre. O que Deus quer nos dar é só o melhor. Só o melhor. O livro Caminho a Cristo, no capítulo Consagração, essa versão aqui é pequena, página 47, diz assim: ela é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Então a vontade governa todo ser. Ó. Deus deu ao homem o poder da escolha, e aí ele compete exercê-la. Então a gente tem que exercer, Deus deu. Você não pode mudar seu coração, não pode por você mesmo consagrar a Deus suas afeições, mas pode escolher servi-lo. Então a escolha, irmão, todo ser humano tem. Pode dar-lhe a sua vontade, a gente pode dar a vontade nossa para Deus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ele então operará em você o querer e o fazer, segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições irão ser centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É louvável desejar ser bom e alcançar a santidade. Essas virtudes, porém, de nada valerão se ficarem somente no desejo, ou seja, desejar ser santo, ter uma santidade. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristão. Não chegam ao ponto de entregar a vontade a Deus. Não escolhe agora ser cristão. Através do correto exercício da vontade,
pode operar assim em sua vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o seu querer, você une ao poder que está acima de todos os demais. Você terá força do alto para estar firme pela constante entrega a Deus, será habilitado a viver a nova vida e a vida de fé. Então, se a gente entregar nossa vontade, a vontade a Deus, nós vemos o poder sobrenatural. Exatamente. É aquela famosa... Então, aqui tem um detalhe aqui interessante sobre essa questão de servir a Deus. A gente só pode servir a Deus de maneira voluntária. Lá, vários textos da Bíblia falam isso, que Paulo contemplou lá o céu, aquela coisa maravilhosa, que nem um olho contemplou e nem ouvido viu, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí. E agora? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar em quê? Em amá-lo. Todos os apóstolos, todos os filhos de Deus, desde lá até aqui, desde o justo Abel até aqui, todos eles venceram pelo amor e pela fé em Cristo. Todos eles foram sacrificados por amor a Cristo. Você citou Abel aí, a gente lembra aí Abel, o que Deus falou para Caim? Você está com vontade de matar seu irmão, cumpre. Controlar o seu desejo. Isso. Controle ele. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre vontade. O diabo não vai te forçar você matá-lo. Ele falou para você. Mas você vai fazer esse desejo se você quiser. Isso. Você fez porque você quis. Por isso, revelando que aí dá certinho a palavra de Deus. Por que as pessoas vão se perder? Porque escolheram não servir a Deus. Escolheram a perdição. Isso. É aquela história. Nós vivemos num conflito, e no meio desse conflito quem está é nós. Está o capitão aqui da verdade do lado e o capitão da mentira do outro. Está os dois aqui na batalha, Cristo e Satanás. Sim. Então, Cristo ali nos aconselhando, Deus ele deu a sua palavra, o Espírito Santo está na nossa mente, falando, impressionando nossa mente, para ser atraído para Cristo, para o sacrifício de Cristo, para tornar eficiente a obra da redenção em nossa vida, porque o Espírito Santo ele é cristocêntrico, nos leva a Cristo, e todo esse trabalho, toda a divindade fazendo esse trabalho para nos impressionar a seguir a caminhada até o fim. Mas do outro lado tem uma... Nós já lemos esse texto aqui já, eu não trouxe agora esse texto. Satanás ele se reveste com aquela seda da sedução para seduzir as pessoas a não seguir a Cristo. Mostra o mundo, apresenta o mundo de maneira maravilhosa, extraordinária para as pessoas, para todos nós, para que a gente venha abandonar a Cristo e sua obra. Então, se, irmãos, nós não temos poder de escolha, como é que Deus vai condenar uma pessoa se ele não tinha poder de escolha, já nasceu sem escolha? Seria um nível, Deus forçar então as pessoas a perderem. Deus é arbitrário, né? Se você não tem poder de escolha. Exatamente. Então quem se perdeu vai reclamar. Peraí, Deus, eu nem poder de escolha tenho. Eu já nasci assim, sem escolha. Eu não tinha culpa de nascer. Então está errada essa doutrina. Cai fora disso aí. Então, essa doutrina aí, infelizmente, aqui como vocês já são acostumados a ouvir nossos comentários aqui, assistir nossos comentários, aqui irmão, nós não fica com muito rodeios, aquele negócio... Alguns teólogos chamam aí aquele tal de joguinho de cintura, entendeu? Aquele joguinho de cintura. Nós chamamos isso aqui de tal de jeitinho, esse tal de jeitinho brasileiro. E sempre esse jeitinho mostra o quê? Ilegalidade. Nós vamos falar de maneira bem clara para vocês. Tem muita gente na nossa igreja aqui, na igreja 27 dia, infelizmente fica com esse tal de jeitinho. Gente, como é que você vai pregar uma coisa dessa, vai ensinar na igreja, vai pôr na cabeça desses irmãozinhos que você já nasceu assim, não tem jeito. Sim. Gente, os irmãos, você está ensinando os irmãos, coitado do irmão, está lutando, batalhando, e agora você vai pôr na cabeça do irmão. Pega os textos da Bíblia, do Espírito Profecia, e faz aquela salada mista, torce o texto, faz o texto dizer uma coisa que ele não está dizendo. Então é complicado demais. Então tem uma conta a acertar com Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, eu não quero acertar essa conta não. Todo dia eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a falar realmente o que está na Bíblia e no Espírito de profecia. Doa a quem doer, inclusive a mim também.
Sim. Vamos na segunda agora, fazendo a escolha certa. Lê 1 Tessalonicenses 5,17, é um texto bem curto. E eu vou ler Mateus 24, Mateus 7, capítulo 20, verso 24 e 25. 1 Tessalonicenses 5,17. 5,17. É um texto bem conhecido e bem curtinho. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Então, o primeiro texto que você leu aqui, fazendo a escolha certa, o que Deus manda para a gente fazer a escolha certa? Como que a gente deve fazer a escolha certa? Primeiro, o primeiro texto foi orar sem cessar. Então aqui tem vários textos aqui, eu vou dar, antes de a gente comentar isso aqui, eu vou dar alguns textos para os irmãos. No Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, na página 134, vai dar uma instrução boa lá. No Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 295, e Testemunho para a Igreja, na página 263, e 273 até 274. E tem vários outros textos, daqui a pouco eu vou dar para vocês. Então, o que acontece? A pessoa, ela não buscar a Deus através da oração, gente, é a maior vontade do diabo é que você desista de orar. As muitas batalhas que são ganhas é através da oração. Um cristão orando, esse orar sem cessar aqui não é que você 24 horas. Esse orar aqui é que você vai estar no serviço, vai estar meditando em Deus, conversando com Deus no serviço, está no volante, conversando com Deus. E assim, esse é orar sem cessar, em comunhão constante com Deus. Todas as nossas escolhas colocando Deus, eu vou comprar roupa, será que vai glorificar o seu nome? Eu vou comer essa comida, exatamente. Será que vai glorificar o seu nome? O que eu vou comer, o que eu vou beber, isso vai glorificar o seu nome? E na medida que você avança em orar e se acostuma a orar, a pessoa que você mais ama nesse mundo, você sempre quer estar ao lado dela e sempre conversar. E não tem como a pessoa amar a outra pessoa não querer estar ao lado dela constantemente. Sim. Quando tem que estar, se a pessoa viaja, manda um WhatsApp, um e-mail e conversa, sempre quer estar junto. Então, pelo que eu estudei na Bíblia, a pessoa que mais a gente deve amar nesse mundo é Deus. Sim. Não é nem você, não é mãe, não é pai, não é irmão, não é filho, não é nada. É Deus. A pessoa que a gente deve mais amar nesse mundo é Deus. Então, se o amor do ser humano faz com que a gente queira estar assim, bem pertinho um do outro, não é isso? E estar conversando, e Deus, que é o responsável por tudo isso, por toda a criação, por toda a felicidade, por tudo quanto é de melhor, bondade, amor. Então nós devemos assim, ter prazer em conversar. Sim. Não daquela maneira mecânica. O formalismo é complicado. Não é bom não, ele nos mata. O formalismo ele mata qualquer pessoa. Em Mateus capítulo 7, eu li aqui, diz que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica é como um homem prudente que faz a casa na rocha. Então a gente tem que orar e depois ouvir a palavra de Deus e praticar. Essa prática da palavra de Deus é equivalente à sabedoria, né? Sim. Tiago 1, verso 5 fala, né, que quem quiser pedir sabedoria, quem não tem sabedoria, que peça a Deus. E a gente tem que pedir sabedoria a Deus, não é um dia, uma hora, todos os dias. Todos os dias, porque a Bíblia fala aqui, vocês não se julgarem sábios aos próprios olhos não, porque é complicado isso aí. É muito complicado. E aí tem Salmo 119, 105, que é um texto muito conhecido, lâmpada para os nossos pés, os seus caminhos, é a sua palavra, luz para o nosso caminho, né? Então, quem ilumina o nosso caminho? Palavra de Deus. Agora esse negócio de estar ficando com só com o negócio de... Tem alguns que deixam a Bíblia de lado, o espírito de profecia de lado, a Bíblia, para ficar com filosofia, com autoajuda, aí tropeça. Essas coisas, né? Tropeça porque não tem luz no caminho. Então, a lei e o testemunho, se eles não falam segundo essa palavra, é porque não tem iluminação deles, não há iluminação. E não verão a alva. E Provérbios
capítulo 3, verso 5, outra dica para nós aqui, fazer a escolha certa. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em seu teu próprio entendimento. Então, é isso. Então a gente deve tomar cuidado em relação a isso. Né? Isso, ó, confia teu caminho ao Senhor e não apoie no teu próprio entendimento. Então, irmão, nós temos que confiar na palavra de Deus, Bíblia e no Espírito de Profecia. Essa é a sabedoria de Deus que Ele nos dá. É a prática do conhecimento, né? A prática do conhecimento. Em Provérbios 15, 22, outro texto aqui, diz assim, ó: quando não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão dos conselheiros eles são estabelecidos. Buscar uma multidão de conselheiros consagrados que creem na Bíblia e no Espírito de Profecia, porque se eles não tá na lei e no testemunho, não tem iluminação. Não faça pergunta para pessoas, igual o Evandro falou aqui, que creem em filosofia. Então busca conselho, irmão, de pessoas que creem na Bíblia e no Espírito de Profecia, que gostam, que buscam, pessoas que são consagradas. Aí é o conselho sábio. Né? Exatamente. É a realidade dos fatos. Isso. É a realidade dos fatos. Ô, irmão, se você quiser acompanhar algumas paginações aí, ó. Eu já dei algumas aqui, mas na página, deixa eu ver aqui. Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 263, 273 até 274, 287 a 288 e 292. E Caminho a Cristo, página 190. Página 190 também. E no livro Educação, na página 191 e 231. Tem muitos textos lá, eu vou até ler essa página da educação aqui. Você faz a leitura, Alexandre? Enquanto você faz eu vou fazer uma leitura aqui. Enquanto eu localizo o meu. Minha consagração hoje, a meditação matinal, está no dia 28 de janeiro. 5 linhas. A palavra de Deus está repleta de promessas preciosas e conselhos proveitosos. Ela é infalível, pois Deus não pode errar. Contém auxílio para toda circunstância e situação da vida. E Deus observa com tristeza quando seus filhos dela se desviam em troca do auxílio humano. Então, irmão, Jesus se entristece quando a gente deixa a palavra dele, como você falou, Evilano, e vai atrás de apoio humano, conselho filosófico. Exatamente. Entristece a Deus isso, irmão, porque a palavra de Deus está cheia de conselhos sábios para tudo, hein? Família, comida, que você vai investir, que diversão onde você vai se divertir, com quem você vai casar, logo nós vamos ver, com quem você vai namorar, com quem você vai fazer amizade, tudo. A palavra de Deus dá toda indicação para nós, no caso. Aqui, indo para outra linha de pensamentos, voltando lá no versículo de Tiago 1, versículo 5, para outra linha de pensamento, mas comentando o texto, diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: ninguém, no caso aqui do comentário aqui, ninguém deve desanimar no estudo do Apocalipse por causa de seus símbolos aparentemente místicos. Aparentemente. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Quando se desperta um verdadeiro amor para com a Bíblia, e o estudante começa a compreender quão vasto é o campo e quão precioso seu tesouro, ele desejará aproveitar toda a oportunidade para se familiarizar com a palavra de Deus. Seu estudo não se limitará a nenhum tempo e lugar especiais. Então, aqui, continue fazendo a leitura novamente. E na página 231, tem outras coisas interessantes também. Aqui diz outras coisas muito interessantes na página 231. Olha o que diz aqui. A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não é, podemos possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Olha, preste bem atenção, irmãos. A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não é, podemos possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Cada um deve aprender por si, com o auxílio dele, mediante a sua palavra. A nossa capacidade de raciocinar foi-nos dada para que usássemos, e Deus quer que seja exercitada.
Vinde então e aguir-me. Isaías 1, verso 18. Ele nos convida. Confiando nele, podemos ter sabedoria para rejeitar o mal e escolher o bem. Tiago 1, verso 5 e Isaías 7, versículo 15. Olha. Então, Deus ele nos convida. Então nós podemos escolher o bem e rejeitar o mal. Pela graça de Deus. Terça-feira agora, irmão, nós vamos entrar no tema escolhendo amigos. Evilano, lê para nós Provérbios 26. Provérbios 12, 26. E eu vou ler Provérbios 17, 17. Provérbios 12, versículo 26. 12, 26 diz assim: o justo é mais excelente do que seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. E aqui, 17, 17, Provérbios: um amigo ama em todo tempo, e na adversidade nasce um irmão. Em Provérbios 18, verso 24, diz assim, ó. Provérbios 18, verso 24, lê ele lá. 18, 24. Mas tem o 17, 17 também que é bom ler? Eu vou ler isso aqui. Eu li agora. Você leu? Perdão, você acabou de ler, né? É o 18, 24. 18, 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 22, verso 24 e 25. Não faça amizade com um homem raivoso e não ande com um homem furioso, para que não aprenda seus caminhos e consiga um laço para a tua alma. Olha lá. Então, como que deve ser a escolha dos amigos? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe aquele ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tudo bem, tem aquelas situações, a gente sabe que toda regra tem exceções. Tem aquelas situações que a gente não sabe que a pessoa às vezes é de má índole e tal, essas coisas. Mas no sentido geral, em termos espirituais, nós temos que se ligar coração a coração com pessoas espirituais. Sim. As outras que não são espirituais, nós devemos amá-las, lógico. Amá-las como Cristo ama a todos. Devemos amar. Mas aquela classe de pessoas chamada seletas, aqueles amigos que você abre o coração, tem que ser pessoas realmente selecionadas e pessoas espirituais. Na lição anterior que a gente leu aqui, falou dos passos: orar sem cessar, firmar os pés na palavra de Deus, buscar o Senhor, confiar no Senhor. Esses passos, a gente ficar firme, aí nós vamos ser fortaleza, nós vamos ser influência para as pessoas, não vamos ser influenciados. Agora, se a gente não lê, não busca o Senhor, irmão, nós vamos ser influenciados. Exatamente. Nessa página aqui do livro Educação, na página 136, tem vários e vários textos do livro de Provérbios. Mas, como o texto está aqui no destaque, é o 18, 24, diz assim: todo o círculo de nossas obrigações de uns para com os outros é compreendido nas palavras de Cristo. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também. Mateus 7, versículo 12. E quantos homens poderiam ter evitado o malogro e ruína financeira se atendessem aos conselhos tantas vezes repetidas e encarecidas nas Escrituras? O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, verso 20. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas a quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Provérbios 3, verso 11. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Provérbios 21, verso 6. E assim por diante. Tem muitos textos. Tem muitos textos aí de conselhos do Provérbios, aí, o conselho de sabedoria divina. Sim. Então, e se você continuar lendo aqui, o livro de educação fala muito sobre o Provérbios, a sabedoria, e aqui vai dizer: os princípios, tais são princípios que dizem respeito ao bem-estar da sociedade e das associações, tanto seculares como religiosas. São estes princípios que dão segurança à propriedade e à vida. Então, esses conselhos que Deus nos dá é para que a gente possa se manter seguro.
Tem vários e vários conselhos para todo tipo de administração da vida religiosa, da vida secularizada, tudo isso. O Lado Adventíssimo, na página 459, capítulo Associações Boas e Associações Duvidosas. Sobre aqui, ó, o escolhendo amigos. Ó. O mundo não deve ser nossa norma. Não nos devemos associar com os ímpios e participar do seu espírito, pois eles nos desviarão o coração de Deus para a adoração de falsos deuses. A alma firme na fé, pode fazer grande soma de bem, pode repartir bênçãos, e a mais alta ordem é aqueles a quem se associa, pois a lei do Senhor está no seu coração. Mas não podemos associar livremente com aqueles que estão empenzinhando, ou seja, pisando a lei de Deus, e preservar ao mesmo tempo nossa fé pura e imaculada. A menos que nos separemos dele, seremos envolvidos e com ele estaremos afinal unidos para partilhar a sua condenação. E aqui embaixo ela vai falar que Israel foi assim, a história de Israel fez amizade com o povo do mundo e se tornou idólatra. Então, irmãos, cuidado com se associar a pessoas que pisam na lei de Deus. Se você não quer ser partilha da mesma condenação deles, aparta deles. Até aqui embaixo tem o texto: sai do meio deles, apartai-vos de mim, diz o Senhor, não toqueis nada impuro. Então Deus não quer que a gente tenha associação com pessoas ímpias, com vire amiguinho. Cuidado. É complicado você amigo, geralmente a gente desabafa com os amigos. Às vezes nós estamos passando algumas questões pessoais e a gente precisa de um ombro amigo. Mas quem vai ser esse amigo? Tem que ser uma pessoa que tem um conselho divino para lhe dar. Então, geralmente, pela Escritura, a gente tem que procurar as pessoas que têm bons conselhos para nós. Pessoas que são tementes a Deus, que vai vir um conselho bom. E a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente, é isso mesmo. É a realidade. Não tem para onde correr, não. É a mais pura realidade. Comentário bíblico Adventista, volume 2, página 1103. Em regra geral, os que escolhem como seus amigos, companheiros, os que rejeitam a Cristo e precisam a lei de Deus, acabam adquirindo a mesma mentalidade e o mesmo espírito deles. Sempre devemos cultivar profundo interesse na salvação dos impenitentes e manifestar com ele espírito de bondade e cortesia, mas não podemos escolher com segurança para serem nossos amigos, os que são amigos de Deus. Então, irmãos, aqui fala aqui, ó, que nós não vamos escolher pessoas para ser nossos amigos, só aqueles que são amigos de Deus, e aqueles que são inimigos da fé, se apartam. E aqui fala aqui, ó, sempre devemos cultivar profundo interesse na salvação do impenitente e manifestar para com ele espírito de bondade e cortesia, mas só podemos escolher com segurança para ser nossos amigos que são amigos de Deus. Só isso. Só para amigos de Deus que a gente pode escolher para ser nossos amigos. E o casamento, o cônjuge, como é que fica? Misericórdia, aí é pior ainda. Nesse texto aqui, já estamos nesse embalo, eu vou fazer uma leitura aqui rápida aqui. O texto aqui está no Lar Adventista, na página 63, diz assim: Deus proíbe que crentes se casem com descrentes. No nosso caso aqui, esse crente com descrente aqui, esse nosso caso aqui, é um adventista com outro não adventista. Nunca se deve o povo de Deus aventurar-se em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, mas demasiadas vezes o coração não convertido segue seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais não sancionadas por Deus. Por isso muitos homens e mulheres se acham sem esperança e sem Deus no mundo. Mortas se acham suas nobres aspirações por uma cadeia de circunstâncias. Acham-se presos na rede de Satanás. Os que são dominados pela paixão e os impulsos terão amarga colheita a ceifar desta vida, e sua direção pode dar em resultado a perda de sua alma, ou melhor dizendo, a perda da vida eterna. Os que professam a verdade espezinham a vontade de Deus, desposando incrédulos.
pedem-lhes o favor e fazem dura a obra do arrependimento. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato de que ele ou ela não atendeu às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação é razão suficiente para que se não consuma tal união. O caráter do incrédulo talvez seja semelhante ao do mancebo a quem Jesus dirigiu as palavras: uma coisa te falta. Aquilo era coisa necessária. Então, aqui vai falar do exemplo também de Salomão e assim por diante. Então, irmãos, assim, aqui vai falar que Satanás operou através dos relacionamentos de Salomão para derrotá-lo. O homem mais sábio que existiu na terra. Sim. Porém foi derrotado por causa dos relacionamentos. Então, os irmãos adventistas do sétimo dia, todos nós adventistas do sétimo dia, devemos sempre procurar a namorar pessoas da mesma fé, adventista com adventista do sétimo dia. É assim que tem que acontecer. Sim. E para namorar, para casar, para se relacionar, é adventista do sétimo dia. E mesmo assim, eu li aqui um texto, mas no Mensagem aos Jovens tem uma peneira fina também, que no meio de nós também, nós temos que analisar uns aos outros também. Sim. No caso dos solteiros, né, que são solteiros, a gente pode citar aqui vários embaraços de um adventista do sétimo dia casar com um não adventista. Eu vou citar aqui alguns embaraços. O que é que as crianças, quando tiver filhos, o que é que as crianças vão comer? Vão ser vegetarianas? Vão comer alimentos limpos ou vão comer carne de porco? E aí? O culto, como é que vai ficar? As crianças vão cultuar Deus aonde? Vai ser adventista? Como é que vai ser isso? E o pai tem direito sobre os filhos e a mãe também tem. E como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar essa luta? É complicado. E fazer o pôr do sol? Vai fazer o pôr do sol ou não vai fazer? Vai guardar o sábado, vai guardar o domingo? Vai fazer isso, vai fazer aquilo? E aí, como é que fica? Então já entrando na quarta-feira aqui, que o Evelino já citou, eu vou ler 1 Coríntios 15, 33. Escolhendo o cônjuge. 15, 33. Olha o que diz aqui. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. E Tiago 1, 23 a 25 diz, porque se alguém é ouvindo a palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, aquela pessoa que põe em prática a palavra de Deus será um bem-aventurado. O que você leu aí, de escolha de cônjuge, vai ser bem-aventurado se fazer a escolha certa. Lembrando que nós já lemos que nós temos o poder de escolha. Isso aqui é para nós, para o povo que já são adventistas, os pais, o povo adventista, já é adventista. Lógico que tem aquela outra questão, a pessoa, o casal não era adventista, um aceitou e o outro não aceitou, aí Deus providencia outro meio. Mas aqui no termo geral aqui, é assim que acontece. Agora, lógico que tem as exceções, tem as pessoas que não eram adventistas, são casados, e um aceitou, o outro não aceitou, e assim eu tenho outro trabalho a fazer com esse casal. Deus ele providencia os meios. Para tudo Deus providencia os meios. Mas nós já sabemos da verdade como é, irmãos, aí nós temos que procurar a seguir a vontade de Deus, porque se nós seguir outro caminho, nós estamos contrariando a vontade de Deus, e nós vamos seguir pelo embaraço terrível. Terrível, terrível, terrível. Tem muitos casais hoje, agora nesse exato momento, que desejaria, assim, se eu pudesse voltar atrás, se a minha esposa ou meu marido fosse adventista, eu não estaria passando esse embaraço. E a Bíblia fala, as más companhias pervertem o povo. Você imagina a companhia dentro de casa. Exatamente. E os nossos filhos também, temos que orientá-los, temos a Bíblia e o Espírito de Profecia, a questão das amizades. Os nossos filhos adventistas sétimo dia têm que ser influência, ele influenciar os outros, para o bem, chamar as pessoas para Cristo, nós e nossos filhos. Agora, não os outros influenciar eles a se desviar do caminho. Então, tomar cuidado aí. Todo pai adventista, mãe adventista, influenciar os seus filhos
a companhia, o relacionamento, a questão da influência, influenciar os outros a seguir a Cristo. E a questão de namoro, quando chegar a época tal do namoro, procurar se relacionar com o nosso povo da fé, sim, o adventista com o adventista sétimo dia. E fazer uma seleção também. O jovem, aqui, vocês estão assistindo aí, deve estar pensando assim, caramba, os irmãos estão pegando assim um pouco assim, estão pegando assim muito forte com essa questão. Mas tem que ser, porque um casamento mal feito é uma apostasia, irmão. Você casou, você vai levar a cruz pro resto da vida. E vai ser uma dor de cabeça para a igreja. Então, dor de cabeça para Deus e para a igreja. Você tem que fazer a escolha certa. A irmã diz que a gente tem que orar mais ainda, quando vai pensar nesse negócio de casar, mais, o dobro tem que orar. Então, cuidado. Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1103, ó. O Senhor não mudou. Seu caráter é hoje o mesmo que era nos dias de Josué. Ele é verdadeiro, misericordioso, compassivo e fiel no cumprimento de sua palavra, tanto acerca das promessas quanto das ameaças. Um dos maiores perigos que assalta o povo de Deus hoje é da associação com os ímpios, especialmente a união com descrentes por meio do casamento. Para muitos, o amor por uma pessoa faz declinar o amor pelo divino. Eles dão o primeiro passo na apostasia ao se aventurarem e respeitar a expressa ordem do Senhor. E frequentemente o resultado é a apostasia completa. O fazer a própria vontade, oposição aos requisitos de Deus, sempre é um perigo. Contudo, uma lição difícil para os seres humanos é a de aprender que os que Deus diz deve ser levado a sério. O que Deus falou, está falado, irmão. Toda a terra se cale. Então ele proibiu casamento que não é da mesma fé, do mesmo pensamento. Exatamente, então deve tomar muito cuidado. Aqui tem muitos e muitos textos, são muitos textos falando sobre a consideração em relação à lei de Deus. O grande conflito. O grande conflito na página, nessa edição aqui, irmãos, que é velha, muito velhinha, mas eu gosto muito dessa edição aqui, é muito boa. É a mesma coisa, é muito bom, né? Então, no capítulo A Vida que Satisfaz, como alcançar? De suas reivindicações, alguns há que a representam como um jugo penoso, e em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser gozada sobre o Evangelho. Não foi, porém, assim que profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus, disse Davi. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo com a lei real e a lei perfeita da liberdade. E o escritor do Apocalipse, aqui você vai ver vários textos sempre caminhando para a harmonia da lei de Deus. Irmãos, então, o que acontece? Deus não proibiu que o seu povo tivesse esse tipo de relacionamento para não entrar em embaraço? Então isso foi orientado para que a gente possa seguir a lei de Deus de maneira mais tranquila. Então, não existe uma pessoa na Terra, o Lar Adventista fala, que possa promover a maior felicidade de um homem do que sua própria esposa. E não existe uma pessoa que possa promover a infelicidade de um homem a não ser a sua própria esposa, e vice-versa, o esposo, a infelicidade ou a felicidade da esposa. Abaixo de Deus. Exatamente, abaixo de Deus. Agora, como é que um esposo, que ele é um incrédulo, e ele combate o adventismo do sétimo dia? É uma coisa interessante. Como é que uma pessoa que combate o adventismo do sétimo dia, que não crê nas doutrinas bíblicas que os adventistas do sétimo dia defendem da Bíblia, está na tudo da Bíblia. Não é doutrina adventista, é doutrina bíblica. Combate. Como é que vai vir a harmonia, irmãos? Como é que vai ser isso? Mandará 1, 2, se não tiver acordo. Como vai ser isso? Como é que vai guardar a família? Como é que vai guardar o sábado? Como é que vai fazer os cultos? E aí, como é que vai ser isso? Então, é complicado. Você vai entrar num emaranhado muito grande. Uma pessoa uma vez me falou assim, para mim, minha esposa. Isso nós tínhamos falado para ela há muitos anos atrás. Ela falou para mim assim, Evelyn, se eu tivesse ouvido o seu conselho com o da sua esposa, eu hoje não estaria nessa situação. Então, o que eu tive que falar para ela é, tudo bem, agora vamos orar. Já aconteceu, não tem mais, agora não tem mais jeito. Agora temos que orar para Deus
ver o que você pode fazer. Eu sei que vai... Quando a pessoa faz essas escolhas, é complicado, é muito complicado. Consequências, né? As consequências são complicadíssimas, Sim. muito complicadas. Nesse comentário aqui no Serviço Cristão, na página 63, no Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 525, volume 2, na página 325, e também na página, volume 3, na página 125 e 472, vai falar muita coisa interessante a respeito desses textos. Vamos escolher o cônjuge. Exatamente, um texto aí muito bom aí, para que a gente possa refletir. Quinta-feira agora escolhemos uma profissão. É interessante, irmão, que esse capítulo está falando, esse tema da seleção, escolhas, né? E Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11, Salomão, ele fala que tentou preencher o vazio do coração com os prazeres da vida e ele não conseguiu. E no verso 11, vou ler só o verso 11, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. Eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então ele chegou no fim da vida ali, viu que tudo era enfado da carne. Ele buscou coisas materiais, buscou a felicidade de mulheres, em ciência, compreender as coisas. Ele viu que isso passava, não preenchia o coração. A nossa mente ela fica muito assim distorcida, essa questão da felicidade. Tem pessoas, por ter tomado as decisões corretas, no caso, escolher uma profissão, escolher uma coisa e outra, escolher uma profissão que gosta, não porque vai ter muito retorno financeiro, mas sim porque gosta. Então essas pessoas que escolhem uma profissão que gosta, faz um trabalho feliz. Geralmente é assim, pessoa que escolhe uma profissão que ela gosta de fazer aquilo, o trabalho dela é mais produtivo e é mais feliz. A pessoa é mais feliz. Então, do que a pessoa que procura uma profissão somente por dinheiro. O retorno financeiro, a questão do retorno financeiro. Sim. Então ela vai trabalhar, é como se ela trabalhasse contra a vontade. Então, às vezes a gente pensa que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas pensam, quem é rico, tá vendo? Jesus até falou que é mais fácil um caminho entrar no fundo do agulho que um rico entrar no céu. Tá vendo? É rico. Mas tem muito pobre cair na armadilha também do dinheiro. Tem essas questões também é complicado também, né? Então é complicado. Aqui no livro Educação, na página 153, diz assim: por sua própria amarga experiência, Salomão aprendeu como é vazia uma vida que busca nas coisas terrenas seu mais elevado bem. Erigiu altares aos deuses gentílicos, unicamente para aprender quão vã é sua promessa de descanso para a alma. Em seus anos posteriores, tornando-se cansado e sedento das rotas cisternas da terra, Salomão voltou a beber da fonte da vida. A história de seus anos desperdiçados com suas lições de advertência, ele, pelo espírito de inspiração, registrou para gerações posteriores, e assim, conquanto a semente que semeara fosse colhida por seu povo em uma messe de males, a obra realizada na vida de Salomão não foi inteiramente perdida. Para ele, finalmente, a disciplina do sofrimento cumpriu sua obra. Vocês estão vendo? Então, o que acontece? Irmãos, decisões erradas, caminhos escolhidos de maneira errada, prejudica a nós mesmos, mas não só nós. Prejudica o mundo todo, é o mundo todo. E principalmente a família da casa. Exatamente. Tô com essa caneta aqui, uma assinaturazinha aqui, ó, de um certo papel, que uma certa autoridade assina, pode destruir milhões de pessoas. Sim. Você entende? Então, uma assinaturazinha de um governante, de uma pessoa que passa uma má escolha, pode prejudicar 200 milhões de brasileiros, ou 300 e poucos milhões de norte-americanos,
E assim vai. Por causa de uma má escolha. E uma escolha bem feita pode beneficiar a milhões e milhões de pessoas. Assim, no seu contexto geral. Né? E a gente vê quantas pessoas que escolhem, nós estávamos falando no início, escolhem profissão por causa do dinheiro, e aí trabalham, ficam como o Salomão aqui no fim, viu que tudo é enfado. Perdeu a família, não ficou com a família, os filhos cresceram, não viu os filhos crescer, e chegou à idade adulta, os filhos casaram, e ele viu, foi tudo enfado. Tentei correr atrás de riqueza e não consegui. Às vezes se conseguiu, a pessoa está vazio. Então, irmão, muito cuidado, escolher profissões também que dê prioridade também à família. Esse negócio de trabalhar quase com a pessoa 24 horas por dia, 2, 3 empregos, a pessoa não para em casa e não está com a família. Por isso que a lição da família vai trazer muito prejuízo para a família. Sim, aí a questão mais importante é aquela pirâmide, os nossos interesses, ele tem que começar de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, qual é o pilar em cima? O que está acima de tudo e de todos? Deus. Então, primeiro Deus. Aí, depois de Deus, a divindade como um todo, toda a criação, essa escala. Deus, aí Deus, ele, como é um pai de família, criou uma família, então ele dá uma família para nós também, para nós cuidarmos, não é isso? Então, Deus, aí vem família, depois o trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, geralmente a pessoa inverte isso, aí faz trabalho, família, Deus. Aí não dá certo. Aí acaba com tudo. Então, Deus é o pilar. Então, por isso que hoje nós vemos a sociedade, família destruída, famílias que fazem tanta barbaridade aí com filhos, por causa que a família é desalinhada, não tem família. As crianças são criadas como fosse ao vento e aí se criam, às vezes marginais, delinquentes, né? Misericórdia. A questão é essa família. Ela é ensinada, o pai e a mãe ensinam os seus filhos, e o próprio pai e a mãe, eles estão, o alinhamento deles, como é que é? Eles amam, eles têm prazer, eles querem ter uma felicidade ao lado de Jesus, na eternidade. Eles trabalham para que a família como um todo ame a Jesus. Essa aí é a grande questão. Sim. Então, se a pessoa... isso acontece nas famílias religiosas, que muitas vezes o interesse do pai e da mãe em relação ao filho, lógico que você quer ver seu filho ter uma boa profissão, fazer uma faculdade, tudo isso não tem problema nenhum, não é de questão isso aí, é muito bom. Mas a questão primordial do pai e da mãe em relação ao filho é a eternidade. O que adianta ganhar o mundo todo e depois perder tudo? Né? Então, às vezes, o pai e a mãe se sacrificam, os dois trabalham, podia sacrificar um, ficar em casa, vai ganhar menos, mas cuidar do filho, irmão. Cuidado, quando enviam criança, fica 10, 12 horas, cuidado por outras pessoas, creche, criado assim naquela coletiva de crianças ímpias, misericórdia, irmão. Então, a Bíblia fala, ensina a criança como deve andar. Depois que ela crescer, não vai esquecer dele. Então, criando nisso daí, o pai só chega à noite para pegar a criança, a mãe só vê final de semana e olha lá. E aí é complicado, né? A questão familiar, nós devemos, tipo assim, praticar, começando a fazer uma reforma na nossa família. Assim, pedir a misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, fazer uma reforma na nossa família. A questão dos cultos, a questão do ensinamento, das doutrinas. Ensinar nossos filhos a se habituar a ler esses livros. Esse negócio de livros, uns livros de filosofia que estão dando distribuir para os jovens, é muito perigoso. Então nós temos muitos livros aqui, muitos livros do Espírito e Profecia, que dá para os nossos filhos ler à vontade. Sim. Diversos assuntos, e ensinar a ter prazer a ler os livros, porque senão é complicado. Se não vai ler esses livros aqui, se não tem prazer em ler esses livros, geralmente a pessoa vai ter prazer em ler outras coisas. E essas coisas, a maioria das vezes, é inconveniente. Eu não estou dizendo aqui que você, no mundo secularizado, tem as boas leituras, em diversos assuntos, não é essa questão. Você, para
para ler um livro de medicina, você vai ter, você ser um médico, você vai ter que estudar os livros de medicina, lógico. Então, um advogado lê os livros das leis, do direito, lá, e tem que ser assim e tal, não é nessa questão. Livros que não vão levar você a nada. É essa questão. Ficção científica, né? Coisas que não... nada. Sexta-feira para nós terminar, Vilano, quais personagens da Bíblia fizeram escolha errada e que podemos aprender com elas? O que vem na sua mente aí? Alguns personagens bíblicos que são exemplos de escolhas erradas, que bagunçou foi tudo. Como a gente já apontou aqui eu vou citar os dois, o pai e o filho, em sequência, o pai e o filho, Davi e Salomão. Vamos lembrar aquela historinha lá de Urias? Olha o que aconteceu. Sim. Olha a escolha maldita que dá. A desordem que foi a família depois. Os filhos viram, cantam pai, uma desordem terrível. Salomão, depois Salomão vem em sequência. Salomão fez tudo o contrário que era para ser feito. A Israel foi rachado no meio. Olha, e veio lá, o seu filho não teve mais força moral para controlar as escolhas do filho. Aí o filho, a gente sabe a sequência que deu, o filho falou, meu dedinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Recebeu os conselhos lá dos jovens, rejeitou os conselhos dos velhos. Não vamos apaziguar o povo, não vamos pôr um jugo muito pesado em cima do povo, não, vamos amenizar, vamos tratar eles com mais benevolência, com mais misericórdia, vamos organizar aqui Israel. Aí ele fez o inverso. Também outro exemplo de família também, Coré, Datã, Abirão, se perder a família toda, se perdeu também. Família dos irmãos de José, que aqueles montes de rapazes fizeram, venderam o irmão. Olha que bagunça. Que foi uma coisa lá atrás, que vieram dos pais, né? E essa terrível. Abraão e Sara. Sim. Abraão e Sara. Jacó. E assim por diante. Vários e vários exemplos da Bíblia falam aí sobre as escolhas erradas. E todas elas teve consequência. E é interessante que Deus perdoa, viu, irmão? Deus perdoa, mas a consequência fica. Deus perdoa o pecador, sim, e não o pecado. Sim. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que você possa ficar firme na sua família e saber que você tem escolha. Cada dia você tem uma escolha. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, compartilha esse vídeo se você gostou com outros irmãos, comenta e dá um like e dá um joinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Cada um que possa, né, continuar firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir fazer esse comentário e nos ajudar, Senhor. Amém. Eu te peço a tua bênção agora sobre as pessoas que estão assistindo esse comentário e outros mais que vão assistir também, que possam abrir o coração, Pai, para Ti, para a Tua verdade e aceitar a Tua verdade no coração de maneira voluntária. Amém. Que venham amar a Ti, aprender a amar a Ti de maneira voluntária e ter prazer, Pai, mais do que nunca em estudar a Tua Bíblia e também o Espírito que eu ensino. Amém. Abençoa todos nós, as nossas famílias, que nós e os nossos filhos venham fazer boas escolhas ao Teu lado e escolher fazer a Tua vontade, que essa é a maneira mais correta para que a gente possa adquirir assim felicidade e seguir o Teu caminho de maneira mais tranquila. Nos ajude, Pai, a seguir firme nas Tuas promessas e fazer a Tua vontade, como é em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, nós te rogamos a Tua bênção sobre todos nós. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.